Olá, amigurumeiro, tudo bem com você? Vamos começar agora mais uma parte do Guto, nosso ursinho sonho de Natal. E nessa parte nós vamos fazer a orelha dele. Mas ainda melhor, eu vou te ensinar algumas técnicas para facilitar a costura e também como deixar a costura da orelha profissional. Quando eu comecei a fazer o amigurumi, a costura da orelha ficava toda torta e dava pra ver que tinha sido uma costura caseira. Não sei se você tem esse problema da costura, mas hoje eu vou te ensinar como deixar a costura da orelha profissional. Mas antes, vamos começar a fazer a orelha. Vamos fazer um anel mágico com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo o anel mágico para fechar. E agora vamos fazer aumento em toda a volta. Volta número 2, aumento em toda a volta. Vou colocar um marcador. Volta número 2, aumento em toda a volta. Terminei a volta número 2 e agora na volta número 3, um ponto e um aumento em toda a volta. Um ponto e um aumento em toda a volta. Terminamos a volta número 3 e agora na volta número 4 nós vamos fazer 2 pontos e um aumento em toda a volta. Prontinho, terminamos a volta número 4 e agora vamos fazer a volta 5 e a volta 6 com ponto baixo em toda a volta. 2 voltas com ponto baixo em toda a volta. Terminei a volta número 6 e agora para a volta número 7, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. Olha só, quando você faz a orelha dessa forma e dobra, ela fica reta, ela fica mais curvada para fora do que para dentro. Então isso aqui dificulta na hora da costura da cabeça, porque ela não encaixa na cabeça. Vamos fazer um teste aqui na cabeça do Guto. Olha só. Não encaixa. Lembra que eu falei que fazendo essa técnica aqui o braço fica até com o ombro? Então vai facilitar e vai reduzir o nosso tempo. Lembrando, tempo está diretamente ligado à nossa lucratividade. Então a gente precisa ter receitas otimizadas, ter receitas lucrativas. Então, quando a gente vê essa orelha aqui, a gente já vê que vai dar trabalho para costurar, porque ela está fazendo um movimento contrário. E fazendo a diminuição que nós vamos fazer agora, o que ele vai fazer é fazer o contrário. Deixa eu mostrar aqui a outra orelha que já está pronta. Olha só como é que ela ficou. Então aqui, ó, olha como ela encaixa perfeitamente na cabeça, ó. Como ela encaixa no redondo, tá vendo? Aqui eu tô fazendo aqui do lado porque a cabeça é toda redonda, então ela vai encaixar em qualquer lado, certo? Então olha a diferença dessa orelha não encaixa para essa orelha que encaixa, certo? Então como que a gente vai conseguir esse resultado? Tendo uma receita que já é pensada em todos esses detalhes para que você faça ela mais rápido, para que você tenha mais lucro, tá bom? Então muitas vezes a pessoa pergunta: Ju, me ensina uma técnica de costura. Se você estiver tentando costurar uma peça que está desse jeito, você vai sim ter dificuldade, olha só, tá vendo? Você vai ter uma dificuldade maior do que costurar uma peça que já encaixa direitinho. A mesma coisa é o braço. Quando você faz aquela técnica que eu ensinei, você vai ter mais facilidade. Então vamos lá, como que vai ser essa receita para fazer essa viradinha para encaixar bem? Nós vamos fazer aqui na próxima volta 2 pontos e uma diminuição. 2 pontos e uma diminuição em toda a volta. Então olha só, fizemos aqui agora a volta número 7 com 2 pontos e uma diminuição. E quando você aperta aqui, quando você achata, você já vê que ele não está mais curvo para fora, ele já está retinho, pronto para costura, mas a gente ainda vai facilitar mais um pouco o processo da costura, fechando essas 2 pontas aqui, ó, tornando ela um ponto só, da mesma forma que a gente fez no braço. Então eu tiro o marcador aqui, passo o meu fio para trás, o fio tá aqui, passo o meu fio para trás, insiro a minha agulha no primeiro ponto e no último ponto e faço um ponto baixo normal. Próximo ponto e o ponto de trás, faço um ponto baixo. Vou fazendo isso ao longo de toda a volta, fechando esse ponto, fechando a ponta da orelha
para que ela fique mais rápida na hora da costura. E o último ponto. Está pronta sua orelha super profissional e prontinha para colocar na cabeça. Olha só. Ó, tá vendo? Prontinha para colocar na cabeça do ursinho. Então agora eu vou cortar, deixando uma ponta longa e nós vamos para a parte da costura. Essa ponta para costurar a orelha, ela tem que ficar mais ou menos uns 30 centímetros pelo menos. E agora sim nós temos uma orelha preparada para costura, tá? Então, quando você fala sobre o processo da costura, a gente não está falando só da costura em si, mas da peça estar preparada para receber a costura. Então, aqui a gente tem uma peça que fez o formato da cabeça, a gente tem uma peça que está fechada aqui para facilitar o lugar da introdução da agulha, e aí eu já fiz aqui o parzinho dessa orelha. Então aqui nós já temos as duas orelhas. Beleza? Então vamos costurar? Agora é o seguinte, nós vamos pegar aqui na parte de cima da cabeça e vamos contar 4 voltas, contando com essa aqui do anel mágico. 1, 2, 3, 4 e você coloca um alfinete. Ju, eu não tenho alfinete, pois compre alfinete, porque alfinete custa R$2 uma cartelinha de alfinete, não custa quase nada e vai facilitar muito o seu trabalho. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, alfinete. Por que o alfinete é importante? Olha só, eu coloquei o alfinete e agora eu vou olhar se ele tá bem alinhado. Já vi que não tá atravessado. Então é muito simples para eu tirar esse alfinete e colocar para frente. Se eu já tivesse feito a costura sem colocar o alfinete, eu não conseguiria desmanchar tão facilmente, né? Acaba ficando apegado àquela costura, não quero desmanchar e tal. Ou você desmancha e gasta muito tempo. Então aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e o alfinete alinhado. Dá uma olhada aqui com os olhos, ver se está alinhado mesmo. Está. Então agora você vai posicionar aqui a sua orelha e você vai colocar um alfinete aonde você pretende acabar também. Olha só, onde eu pretendo acabar? Aqui. Por que é importante? Porque senão você pode costurar a orelha e quando você vê, a orelha tá virada para trás ou a orelha tá muito para frente. Então você colocando o alfinete aqui, você vai ter uma guia de onde vai acabar a sua costura. E aí você vai imaginar uma curva aqui, tá? Uma pequena curva e aí você coloca um alfinete aqui para fazer essa pequena curva. Olha só, para deixar a sua orelha côncava. Quando eu faço a curva, eu percebo que esse ponto vai ficar mais para cima. E aí, tá vendo como é importante o alfinete? Você vai brincando aqui com o alfinete, você consegue visualizar muito melhor. Por quê? Porque você não está costurando ainda, ó. Consigo imaginar aqui onde que vai ficar cada ponto aqui do meu alfinete. E agora eu vou só duplicar aqui do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco o alfinete despretensiosamente. Vejo se o alfinete está os dois alinhados. Ó, posiciono as orelhas aqui. Ai, Ju, enrola demais para começar a costura. Todo esse processo que você faz antes vai te aliviar na hora da costura. É um projeto, é um plano que você está fazendo, tá? Então, você posicionou aqui, ótimo. E agora eu vou colocar aqui um pouquinho para trás. Olha só, aqui tá o meu projeto de costura prontinho. Agora eu posso começar a minha costura. Pego aqui a minha agulha e vou começar. Vou virar ele aqui porque eu quero começar de cima para baixo, tá? Sempre começar de cima para baixo. E como ele tem aqui as marcações, eu nem preciso me preocupar. Porque eu não preciso colocar ele aqui ou firmar ele com alfinete, não. Porque eu já sei que vai ser esse modelo aqui. E aí eu vou em direção a esse alfinete agora, ó. O segredo da costura, o principal segredo para a costura ficar retinha, já posso tirar o alfinete, é você não pular nenhum ponto da orelha. Então você vai fazer aqui, ó, 9 vezes a costura aqui. Porque são 9 pontos. Então, você não pode pular nenhum ponto. Ó, vou em direção aqui a esse ponto. E, ó, não pula.
Vai pegar aqui de trás para frente o próximo ponto. Você não vai fazer aqui, você não vai fazer aqui, você não vai fazer aqui, depois volta para cá. Não, você vai fazendo um por um. Quando a gente faz o trabalho aqui do crochê, a gente vai fazendo ponto por ponto. A gente não pula. O que que acontece se você fizer esse ponto e pular esse ponto e vier para cá? Ele vai ficar todo em zigue-zague, não vai ficar nada legal. Olha só, o ponto enrolou aqui. Então, um dos segredos para você deixar a sua costura retinha é não pular nenhum ponto. E olha onde é que eu cheguei? Bem no meu alfinete. Já posso tirar ele, então. E vou puxando. Não precisa puxar muito, principalmente se você fizer pontinho por pontinho, como eu tô ensinando, você não vai ter problema. Ó, e agora eu venho em direção a esse alfinete. Então, agora eu vou voltando. Vamos lá. Pontinho por pontinho. E olha como tá ficando a costura aqui, ó. Você nem vê que existe uma costura. Tá? Então, vem aqui. E olha só. Vai sobrar, né? Ou seja, vai passar do que eu tinha marcado e tá tudo bem. Então, eu vou vindo aqui. E agora eu venho aqui para frente para ficar alinhado. Então, ficou uma volta embaixo do que eu tinha marcado e tá tudo bem, ok? Olha aqui, agora nós vamos finalizar. Errei aqui, tirei o fio da agulha, sem querer, tá? Não repitam isso. Vou colocar aqui de volta para continuar. E olha só, não pulei nenhum ponto. Fui costurando pontinho por pontinho. E agora é só eu arrematar. É só fazer o arremate. Prontinho. Agora é só esconder o fio. Vamos ver como é que ficou a costura? Olha só. O que você acha dessa costura? Retinha, profissional, um acabamento impecável para o seu trabalho. E olha como ficou o posicionamento da orelha. Você pode agora dar uma dobradinha. Olha que coisa mais fofinha que ficou a sua orelha e bem costurada. Ó, quando você puxa, você não tem uma amostra da linha. Quando você dobra, você vê, parece que foi tecido junto, nem parece que foi costurado, olha só. Tá vendo? Mas para isso, tem que ter toda uma preparação da peça. Então, o meu conselho é: adquira receitas lucrativas. Pare de trabalhar com qualquer receita. Vamos agora costurar a próxima orelha. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Começando aqui do primeiro ponto, aqui de onde está o alfinete. E eu já vi que provavelmente eu vou chegar aqui no ponto de baixo que eu tinha decidido. Então, vamos lá. Lembrando, não pule nenhum ponto. Não pule nenhum ponto. Pontinho por pontinho até terminar. Vamos em direção ao alfinete rosa e depois nós vamos em direção ao alfinete de baixo. Chegamos no alfinete rosa, podemos tirar. Pontinho por pontinho, sem pular nenhum ponto. Uma coisa importante também, gente, que eu não falei antes, é que sempre que você for fazer o próximo ponto aqui na cabeça, você vai voltar para o mesmo ponto que você saiu aqui anterior. Então, você saiu aqui, agora você vai entrar aqui e sair no próximo, ok? Não pule ele também. Então, se você acabou de sair daqui, esse vai ser o ponto que você vai entrar, certo? Olha só. O último fio tá nesse ponto aqui, certo? Então, eu vou puxar aqui e vou voltar para o mesmo ponto que ele saiu. E agora eu venho aqui para o ponto do alfinete.
para finalizar. Posso tirar o alfinete e olha só. Pronto. Agora eu venho aqui para trás. Não vá muito para longe, porque senão o fio fica solto. Então, vá bem pertinho para fazer o seu arremate no ponto mais próximo. Prontinho. Pode esconder o nozinho. E olha como ficou as nossas orelhinhas. E olha como fica a costura. Olha essa costura. Olha essa costura. E super fácil, né? Foi super rápido para fazer essa costura. Beleza? Agora, na próxima aula, é a minha aula preferida, na verdade, que é a aula que nós vamos fazer o focinho. É aqui que esse amigurumi vai ganhar a vida que ele merece. Então, na próxima aula, nós vamos fazer o focinho, o fuço, na verdade, e o focinho do nosso amigurumi. Ele tá quase terminando, porque só falta o focinho e o chapéu. Até a próxima aula!